Na última aula teórica, a gente estava vendo um pouco sobre estereoquímica. E aí, a gente viu aqui, né, eu falei de alguns exemplos, do que muda, quando se muda essa propriedade de quando a gente tem esse efeito, né, de isomeria espacial, que é essa estereoquímica, especialmente aqui os enantiômeros, né, que era o caso que eu estava comentando, um desses 2 aqui. Eu falei do caso, clássico também, né, do medicamento contra HIV. Então, em geral, são os exemplos mais comuns aqui. Comentei um pouco com vocês que a gente tem essa grande classe de isomerias, né, que a gente já ouve bastante falar na química, isômeros, principalmente química orgânica. A gente tem os constitucionais, seria uma grande subclasse aqui, e os isômeros, né, espaciais aqui, ou que a gente vai chamar comumente estereoisômeros. Que aí tem o caso da isomeria cis-trans e quando eu tenho centros quirais, que é o que a gente vai discutir mais, né. Aí eu comentei aqui alguns exemplos de isomeria constitucional, tem aqui o butano, né, e o 2-metilpropano aqui, mesma fórmula molecular, tá, mas eu tenho aqui moléculas diferentes para pulou aqui, desculpa. Moléculas diferentes para essa mesma fórmula, tá. Mesmo caso do etanol aqui, tá. Deixa eu só desligar aqui uma coisa antes que tem efeitos especiais aqui. Eh, aqui percebo que em cima, eu mantive a função orgânica principal, tá, tô mudando só a disposição entre as ligações. Aqui embaixo, eu já tenho funções orgânicas diferentes, uma outra forma de isomeria constitucional, tá. Mesma forma molecular e funções orgânicas diferentes, né, moléculas diferentes com funções diferentes. Na estereoisomeria, né, a gente tem alguns casos, comuns, né, o cis e trans, que eu comentei com vocês, o as conformações que a gente vai ver com bastante detalhe aqui, como fazer esses desenhos aqui, né, a primeira vez pode parecer meio estranho, depois você vê que é tranquilo, assim, acostumar tanto interpretar isso quanto desenhar, tá. Esse aqui é bem tranquilo, que é a parte conformacional, né, quando você tem aquelas ligações simples que a gente tinha comentado, pode ter rotação, né, só tem a sigma ali, deixa eu falar, você pegasse uma laranja, uma uva, 2 uvas, né, coloca cada uma de um lado, um palito ali espetado. Aquilo ali seria uma ligação simples, você consegue girar as 2 uvas sem desconectá-las através dessa conexão da ligação ali que seria o palito. Elas não vão sair do palito ali que você está girando, tá. Então, eh, sem puxar, né, obviamente que elas vão sair, tem como elas escaparem. Mas só girando ali em torno do eixo, né, de rotação do palito, elas não vão sair. Então, a ideia é essa aqui, eu não vou desfazer uma ligação, quando eu tenho ligação sigma, tá, uma ligação simples, entre carbonos, só com a rotação relativa entre eles, né, em torno daquele eixo da ligação. E é exatamente isso que vai acontecer, mas eu mudo todo o contato dos vizinhos dos ligantes. E aí um está mais próximo, tem mais repulsão, tem menos. É exatamente isso que vai dar origem a essa parte conformacional, que é o nosso próximo grande tópico. A gente fecha esse, né, essa parte de estereoisomeria, que vai envolver principalmente, enantiômeros, né, o grosso aqui principal de teoria vai passar por enantiômeros, e depois a gente vai continuar na estereoisomeria, mas com análises conformacionais, né, que a gente passa por aqui também. E aí,
eu finalizei a aula, sem ser semana passada, semana retrasada, dia 27, falando sobre quiralidade. Eu comentei que quando eu tenho essa propriedade de quiralidade, o que que eu vou tenho como comportamento geral, né, seja molécula ou um objeto, né. A imagem especular, ela não é superponível, não, sobreponível. Eu não tenho como sobrepor, né, se eu cortar aqui essa imagem da mão, eu não vou conseguir sobrepor, né, a mão aqui, né, e a imagem, eu faço um recorte, eu não consigo sobrepor uma à outra, né. Então, esse seria um objeto quiral, esse aqui também é um outro exemplo de objeto quiral, tá. E o que que seria um objeto aquiral? Perceba, essa imagem aqui tem uma constituição de simetria que eu posso cortar e encaixar em cima dessa, eu vou sobrepor completamente, né, eu consigo, sobrepor as 2 de modo que eu não tenha distinção entre 2 imagens, assim como essa imagem da cadeira aqui. Consigo recortar essa imagem e colocar exatamente em cima dessa aqui, de modo que não se observe a diferença de 2 imagens, pareça uma coisa só, tá. Essa é a ideia geral, então, quando eu tenho esse comportamento de ser possível sobrepor, eu digo que é aquiral. Quando não é possível, tá, aí eu digo que esse objeto, esse composto é quiral, tá. Bom, não sei se o Gabriel estava escrevendo alguma coisa ali, mas parou. Agora apareceu. Quando eu tiver sempre o "a" na frente. Isso, Gabriel, é exatamente isso, é a negação, tá. Então, deixa eu colocar um comando aqui pra mostrar a pergunta. Ué, ok. Eu tô trocando os comandos, troquei, não é barra. Deixa eu apagar só isso aqui, pronto. Isso, sempre que tiver o "a" na frente, a negação mesmo, é o prefixo de negação, então significa que é um objeto ou um composto, não quiral, tá. A ideia é a mesma clássica aí da construção linguística nossa em português. É isso aí mesmo. Então, pessoal, se a gente for pensar aqui num carbono assimétrico, né, falar: "Bom, como é que é mais fácil eu identificar um centro quiral numa molécula, né?". Imagina toda hora você ficar colocando um espelho aí na frente para ficar analisando, meio complexo, né. Será que tem uma forma mais simples numa molécula de eu identificar, falar: "Ó, aqui é um candidato aí, por exemplo, a apresentar esse comportamento". Tem. A característica que a gente busca sempre tem química orgânica, assim, fala: "Ah, tem um carbono quiral, né, é o que a gente chama de um centro quiral nessa molécula", ou, né, como vocês estão vendo, o centro quiral pertence ao grupo que a gente chama de estereocentro, né. Tem um centro quiral, tem um carbono quiral, ou tem um carbono assimétrico. O que que é o carbono assimétrico? O que que a gente vai buscar como nosso alvo, né, aquele saldo, como eu falo de química orgânica, assim, você sai de química orgânica 1, o pessoal: "Ah, mas, carbono assimétrico, carbono quiral", o que que a gente logo pensa, né? Em um carbono, isso aqui, ó, que resume tudo. É um carbono que tem 4 grupos, ou seja, 4 ligantes diferentes. Então, se eu olho, vejo, por exemplo, esse carbono que eu estou avaliando é um CH2, acabou a brincadeira. Porque CH2 ele tem 2 hidrogênios, já são iguais. Ele tem que ter os 4 ligantes diferentes, então ele tem que ser um carbono que faz, né, para estar nessa categoria. Só ligações simples, tá, só ligação sigma, e todas as ligações que ele fizer, as 4, elas têm que ser com ligantes diferentes. Esse é o ponto,
principal. Isso é o que a gente chama de um carbono assimétrico, um centro quiral, né, um estereocentro. Esse carbono aí que é caracterizado como estereocentro, ele vai ter essa característica, tá. Isso que é o importante. Então se eu olho para cá, ó, tem muitos candidatos pensando em quem só faz ligação simples. Nesse aspecto eu teria vários. Porém, pensando agora que ele tem que ter 4 ligantes diferentes, esse que está marcado aqui com asterisco, né, ele é o que de fato tem essa característica. Ó, ele está ligado à hidroxila, a um hidrogênio, há uma cadeia aqui pela esquerda com quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3, e para a direita ele tem 1, 2, 3, 4. Opa, mudou o número de carbonos. Mudou o tipo de ligante, tá, não é necessariamente aqui o ligante direto, fala: mas ele está ligado a carbono e carbono", não, o grupo, tá, por isso que tem o nome do grupo aqui, tá. É esse grupo ligante, é o conjunto, tá, não é só o átomo direto, eu tenho que olhar o todo. Então se eu olhar o todo, ó, esse carbono tem uma ligação com 3 carbonos para um lado e 4 para o outro, já é diferente. São 2 ligações. A terceira ligação com hidrogênio, a quarta com a hidroxila, tá, OH. Então, perfeitamente, é um carbono. Então, assim, quantos se tem uma atividade, por exemplo, que pode aparecer na atividade avaliativa disso aqui, desenho de moléculas e você marcar a alternativa e tem lá a quantidade de carbonos assimétricos que aquela estrutura que está desenhada tem. Isso é bem clássico. Você vai contar, olhar o carbono, tem só ligação tem dupla, tripla, nem olho para ele. Vou procurar só quem tem ligação simples e vou olhar se os grupos são diferentes. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Esse carbono, 4 grupos diferentes, tá vendo? Hidrogênio, um carbono para um lado, 2 para o outro. Brom. Aqui, ó, eu tenho, nesse caso aqui, ó, só esse carbono, tá? 1, 2, 3, né, com a ramificação aqui, carbonos para um lado, 2 para o outro, hidrogênio e um CH3. Ah, mas esse aqui, será que ele não pode ser não? Não, por quê? Ele tem ligação com hidrogênio, uma cadeia grande aqui para a direita, só que as outras 2 ligações que estão faltando, ó, são com o mesmo grupo, CH3 e CH3, então não são grupos diferentes. Por isso que esse aqui está fora da jogada. Essa molécula só tem esse carbono aqui com essa característica, tá certo? Bom, deu uma desconfigurada no número aqui do slide, mas tá, ainda dá para identificar. E essa molécula aqui? Deem uma olhada agora vocês e tentem escrever aí no chat quantos carbonos assimétricos, pensando nessa ideia aí, vocês conseguem identificar nessa molécula. Vamos dar uns minutinhos aí só para vocês olharem essa molécula e tentar identificar quantos carbonos assimétricos tem aí. Ligação simples para ser assimétrico, né? Isso, ligação simples e 4 grupos diferentes ligados àquele carbono. Ah, os que tem dupla ali, esse aqui, por exemplo, nem precisa olhar, ó, esse, isso aqui, nenhum deles vai estar nessa categoria. Jasmine falou que acha que são 2. E agora, hein, quem dá mais ou menos? Jasmine deu o voto dela, 2. Opa, ou 3. Então tá ali na faixa, 2 ou 3. O Gabriel também votou no 2.
Então já tem 2 ali como um candidato razoável, né, talvez um a mais. Vamos ver se aparece mais um voto aí. Vamos ver quanto vocês vão votando, eu vou olhando aqui, porque eu nunca isso aqui nem tem nem gabarito no slide, não. Eu não gravo essas coisas. Eu fico só eu olho na hora, vejo porque tranquilo, assim. Ela só é estranha porque ela é muito grande, né, então às vezes confunde um ponto ou outro, por isso tem que tomar cuidado ali. Mas ó, olhando assim já me parece ter pelo menos 3 aí, mas acho que vai mais, hein. Ó, o Paulo já falou 5, o Jackson também 5, só de cara ali eu tô vendo 3 assim. Eduarda, falou que viu 4 até agora. Eu também tô vendo mais um ali, um quarto elemento. Vamos ver, ó. Já tem um bocado de votos. Vamos lá. Cortei o microfone aqui pra nós dar uma tossida, e se alguém tá com fone aí fica surdo. Eh, ó, vamos pegar da esquerda pra direita. Bom, isso aqui tem ligações simples, mas são 3 aqui iguais. Essa representação aqui, pessoal, é muito comum, tá, a gente representar, vocês vão ver que aparece com o nome de representação em perspectiva, tá, que é esse jeito aqui, ó, que é esse formato de cunha. Eu até comentei com vocês lá na há 2 semanas, mas tem tanto tempo que isso aqui a gente vai reforçar sempre. Eh, quando tá toda pintada, assim, cheia, é que a gente está representando que está saindo do plano. Então essa hidroxila aqui, em relação à tela de vocês, ela tá em direção ao olho de vocês, ela tá saindo da tela, tá, e indo em direção ao olho de vocês. Quando tá assim, tracejado, é porque ela tá entrando na tela, então ela tá indo para o fundo do monitor, para o fundo do celular, o dispositivo que vocês estão olhando aí, tá. É representação comum, então quando tá todo pintado, tá saindo do plano e indo em direção a gente, tá. Quando tá tracejado, tá indo em direção oposta a gente, tá entrando, tá indo embora lá para trás. É só uma forma de representar, né, tridimensionalmente esse meu sistema. E aí vamos lá então. Aqui, coitados, ninguém pode contribuir com essa nossa resposta. Aqui eu tenho um candidato, ó. Tem grupos diferentes? Falou, ó, tem. Isso. Esse lado é diferente desse lado. Esse é diferente desse. Então esse é um deles, tá? Então se eu fosse para marcar aqui, deixa eu ver se a minha caneta está habilitada. Não, vou habilitar agora. Caneta. Pronto. Então, ó, se eu for marcar aqui, só colocar essa luva aqui para não encher a mesa de gordura da mão. Pronto. Então vamos marcar aqui, que aí fica mais fácil, é na hora da gente contar, né. Então, ó, tô pintando aqui o carbono, seria o assimétrico, ó. Esse daqui é um, tá aparecendo aí, né, o que eu pintei o carbono aí para vocês, na tela, Sim, no sim. slide, né. Sim ou não? Apareceu uma bolinha vermelha aí? Apareceu sim, professor. Ah, apareceu? Beleza. Vamos. Então esse é um. Vamos ver outro. Bom, esse aqui tá com ligação dupla, sai fora também.
esse daqui, ó, ele tem um grupo para cá, um outro grupo para cá, né, esse próximo carbono já tem 2 ligantes, um outro grupo para cá, e tá ligado, não tá representado aqui, mas ele tá ligado a quem? A um hidrogênio. Então isso aqui também é assimétrico, né, confere ou não? Ou sim ou não? Sim? Então, beleza. Então mais um voto aqui, ó, tá, esse outro carbono, beleza. Agora, esse aqui é praticamente o exercício mais importante que a gente vai ver aqui, porque alguns outros eu vou dar uns exemplos, mas esse aqui é importante entender com clareza esse conceito aqui, que não tem muito mistério não. Ó, esse daqui, esse aqui até tem ligantes diferentes para os lados, só que ele só tem 2 ligações representadas aqui com carbonos. Então significa que ele tem outras 2 ligações com quem? Com hidrogênios, não estão representados aqui, ou seja, é um CH2. Se ele é um CH2, já tem ligantes iguais. Então, infelizmente, esse aqui não é um carbono assimétrico. Ele tem 2, tá ligado a 2 hidrogênios. Quebrou nossa teoria. Vamos olhar para aqui embaixo, não dá, porque tem dupla. Esse vizinho aqui, ó, ele tem ligação com o hidrogênio, que está explícito, né, que ele quer mostrar que está entrando no plano. Então aqui ele tem ligação com o hidrogênio. Aqui, ligação com um grupo que é diferente desse, que é diferente desse, né. Perceba que o caminho vai levar a estruturas totalmente diferentes, ó, pra cá. Então significa que ele tem ligação, né, com 4 grupos, ligações simples com 4 grupos diferentes. Então, como ele tem essa característica de ligação simples com 4 grupos diferentes, ele também vai ser para nós um assimétrico. E você vamos pintá-lo aqui então. Até agora 3, né. Bom, se eu olhar aqui para baixo, eu também tenho outro, né, porque ó, aqui é um grupo, aqui é hidroxila, aqui é um carbono ligado à hidroxila, aqui é uma carbonila, então esse daqui também é carbono assimétrico, 4. E, por fim, dupla, 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 ligação simples. Nitrogênio, carbono com dupla, um carbono do anel e a um hidrogênio que não está representado aqui. Correto? Então, esse daqui daqui a pouco você pode ter um efeito especial aqui, que a gata pular em cima da câmera, porque ela tá vendo essa bolinha andando para um lado e para o outro, e aí excepcionalmente ela tá aqui no quarto hoje, aí ela tá com o olho desesperado aqui querendo pular. Bolinha caminhando na tela, né, é uma tentação quase impossível de resistir para eles. Então aqui, ó, é o seguinte, identificamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos assimétricos. Aqui o grupo é igual, aqui o grupo é igual. Então, a gente tinha alguns votos para 5 aí. Uns foram adultos eram 4, ou eventualmente mais. E aqui, ó, né, a gente tem até destacado, tá vendo, onde tinha essa tracejado ou não, né, justamente era onde está o destaque dos carbonos, né, ó. 1, 2, 3, 4. E aí o quinto mais diferente, esse aqui que não está destacado, né, provavelmente também por conta eh, que são grupos diferentes, tá vendo? Isso aqui
é diferente disso, mas para desenhar aqui com esse tamanho ia ficar um hidrogênio colado nessa hidroxila aqui. Então acabaram não representando a perspectiva para esse carbono, mas ele também é assimétrico, né, porque pela nossa teoria, ó, ligações simples e a grupos diferentes, então, tranquilo. Compreender isso aí, pessoal? Todo mundo entendeu aí o porquê desses 5 pontinhos vermelhos? Posso tocar? Sim, ok. Qualquer dúvida, me avisem, por favor. Muito bem. Então, agora aqueles benditos lá, enantiômeros, né, que eu comentava com vocês. Então, quando eu tenho essas moléculas cuja imagem especular não é superponível, elas vão ser chamadas de enantiomorfas ou o mais comum, enantiômeros, tá? Esses enantiômeros são justamente aquele caso do medicamento que eu comentei para HIV, né, para combater HIV, aqueles 2, né, um que era para tosse e outro que era para dor, que eu coloquei no slide lá no começo da dessa aula, dessa parte, para ilustrar, também são enantiômeros, que são os que têm essas propriedades aqui diferentes. O Gabriel está perguntando o que é, deixa eu só colocar o comando aqui para ele. Acho que eu isso, tá aqui, eu vou botar aí. O que é superponível? Superponível é a sobreposição, então pode ser sobreponível aqui ou superponível, que é o nome comum, né, mas é você conseguir, por exemplo, pegar essa molécula aqui, ó, se ela for superponível, eu podia cortar isso aqui, né, e colar exatamente aqui em cima. Aí elas vão se superpor, ou seja, quando você tem superposição, você não consegue distinguir 2 imagens. Se eu pegar 2 fotos iguais e eu cortar, coloco uma em cima da outra, vai casar tudo direitinho, perfeito. Ou seja, elas são superponíveis. Então, mas aí se eu pego essa estrutura que espelhada, ela é diferente, de modo que não se sobrepõe, aí não dá para fazer isso, tá. Essa característica vem justamente pelo fato desse carbono aqui ter ligantes diferentes, tá certo? Porque, a depender da situação, eu poderia, se eu tivesse, por exemplo, um CH2, CH3 aqui, ó, no lugar desse hidrogênio, seria igual a esse, eu conseguiria fazer alguma rotação aqui para encaixar uma na outra. Aí elas seriam superponíveis, ou seja, eu sobreponho uma à outra e não observo diferença entre as estruturas. Basicamente seria isso, tá? Beleza então, Gabriel. Então, né, esse nome novo aqui, mas ele vai ficar na cabeça de vocês, porque a gente fala dele o tempo todo, vai ter exercício, falar: quem é o par de enantiômeros? É essa característica, de eu ter essa imagem especular não superponível. Então, se eu pego assim, ó, 2 bromo-butano, esse daqui, os 2 estereoisômeros do 2-bromo-butano, eles são enantiômeros. Eu posso ter estereoisômero, ou seja, um isômero espacial que não apresenta essa propriedade de enantiomeria, como a gente chama também, ou seja, não são enantiômeros. Nesse caso, são, por quê? Porque eu tenho um carbono assimétrico, tá, e quando eu tenho um carbono assimétrico, eu consigo desenhar esse caso de imagem não superponível aqui, né, por enquanto a gente está colocando um exemplo mais simples, que é de um carbono só. Então, esse aqui, ó, é aquela fórmula em perspectiva, vai aparecer no slides daqui a pouco, eh, as regras para você desenhar. Esse é o caso mais simples. Vocês, do que está programado, né, eu não programo nada para que vocês tenham que desenhar. Vocês vão ter que aprender a identificar isso aqui. Mas pode ser que, por exemplo, ainda que a gente volte no presencial aí,
que eu acho difícil, na segunda-feira depois do carnaval, mas ninguém sabe como vai estar, né, então pode ser que sim. Se a gente voltar, vocês vão continuar fazendo prova no Moodle. E aí, esse não é o tipo de desenho que eu vou pedir para vocês fazerem. Ele é bom para treinar, se você aprende mais quando faz o desenho, mas nesse modo remoto aqui, que a gente está vendo essa parte, eu acho que vai ficar mais tranquilo, até porque eu pedi para vocês desenhar, mesmo desenhando no quadro ali, mas você não está vendo ali diretamente, né, indireto ali, eu acho que acaba dificultando um pouquinho mais. Então o que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão só identificar esses padrões, mas quando você tem que desenhar, a gente vai desenhar, por exemplo, na Orgânica 2, né, esse é o caso é o melhor dos mundos, quando você tem essa estrutura aqui, tá, e você tem a seguinte tarefa, falar: "Desenha os enantiômeros", por exemplo, desse caso aqui. Porque aí você escolhe, entendeu, por que que é o melhor, porque aqui não tem assim o difícil disso aqui, que nossa, quando você vai fazer uma prova, eu lembro que aconteceu comigo, eu sei que acontece com os alunos, eu sei que para a maioria aqui, eu costumo brincar, falando: "Ó, quando vai fazer uma prova disso aqui, vai doer", porque até você acostumar, tem gente que tem facilidade em olhar e imaginar, né, a disposição tridimensional de objetos, e aí isso vai se refletir nas moléculas. Mas para muita gente não é muito simples, assim, desenhar mentalmente, aí tem que escrever, fazer a rotação, identificar, às vezes a gente leva um modelinho para mostrar, assim, girando. Eh, na próxima aula eu vou abrir um software aqui e vou mostrar essa rotação girando aqui, tal, para aplicar uma regrinha aí para definir, porque tem um nome, né, quando você tem, por exemplo, esse da esquerda aqui, ele se difere não só na estrutura, mas lembra que eu falei que eles têm propriedades diferentes? Então imagina que quero no laboratório fazer uma reação com esse aqui, não quero esse da direita, eu quero esse aqui da esquerda. Então eu tenho que ter uma forma de nomear na hora de eu pedir pra indústria, pra empresa lá que eu vou comprar, Sigma, por exemplo, falar: "Olha, eu quero o 2-brombutano, mas esse daqui". Então vai ter uma nomenclatura, que é um sistema que ele seria R ou S, dependendo da rotação ali que a gente vai ver na próxima aula, e aí eu especifico, falo: "Ó, eu quero o R 2-brombutano". Ah, então vamos vender um deles. Ah, se o R for esse, a gente ainda vai ver, ah, então ele vai me vender esse. Só que percebam, vamos pensar a implicação comercial disso. Para separar esses 2 RS, dá um trabalho razoável, gente. Não é uma coisa muito simples. "Ah, deixa eu dar uma sentada aqui e separar que eu tô sem fazer nada", não é fácil. E como não é fácil, essa pureza, vocês vão ver que tem esse nome, pureza enantiomérica, que é pureza do enantiômero, de questões óbvias ali o nome. Ah, é o que o Ian falou, exatamente, dá muito trabalho. Essa pureza é importante, porque muda a propriedade, então, igual um medicamento, fala assim: "Ah, eu quero medicamento, eu quero que funciona, não o que mata". Então tem que ser o R, por exemplo, então eu preciso comprar um R. E aí você vai pagar por essa dificuldade que se tem em purificar, tá. Então essa pureza enantiomérica, ela é bem cara para se comprar, né, algo assim. Inclusive porque não é só o processo de separar. Quando você compra, você está confiando, né, um caso de fé que a empresa está sendo honesta com você e está te vendendo aquilo ali. Para ela fazer isso, ela tem que fazer uma análise para confirmar que de fato o processo de purificação dela chegou nesse da esquerda aqui que eu estou chamando de R, tá. A gente vai ver melhor na próxima aula como dar o nome. Eu tô chamando de R. Ela precisa ter uma análise e através dessa análise um laudo falar assim: "Ó, com base nisso e nisso e nisso, essa daqui que a gente purificou de fato é a R". E eu posso querer testar isso no laboratório também, mas não é qualquer equipamento, não é com qualquer reagente, dependendo do equipamento, eu tenho que usar um reagente para derivatizar isso aqui, tá, dependendo da técnica que a gente usa. Então, isso aqui tem uma implicação comercial muito alta, que é implicação automática.
tem um custo mais elevado do que se eu comprasse um composto similar a esse, que com a produção similar, o custo de produção similar, mas que eu não exigisse essa pureza enantiomérica, tá. Muitas vezes essa pureza, você não consegue controlar, às vezes, na hora de sintetizar, porque dependendo da síntese, a probabilidade de formar um e outro é praticamente a mesma. Aí vocês vão ver que a gente chama isso de mistura racêmica. Quando você, na síntese, eu faço o mecanismo, a gente vai fazer aqui no quadro, eu faço com vocês, e aí vocês vão ver assim, por exemplo, geralmente quando isso ocorre, uma das possibilidades, você tem um carbono que é sp2, que vai ser atacado, né. E aí, se ele é sp2, ele tá no plano, né, ele não tá assim, uma parte para baixo, outra para cima, fala: "Não, tá todo mundo no plano". Se ele tá no plano, o ataque por um lado, tem a mesma probabilidade de acontecer do que o por trás aqui, porque ele não tá assim, não tem um grupo repelindo mais para um lado, menos para o outro. Quando eu mostrar o software tridimensional, vocês vão enxergar isso melhor. Mas quando você tem, por exemplo, um carbocátion, aquele carbono positivo, eu tenho uma situação tipo essa aqui, ó, tá. Imagina que eu tenho um carbono, tá, e aí tem aqui, efeitos especiais, aqui e uma carga positiva aqui, tá. Esse carbono aqui, por ser sp2, o que que ele pode apresentar? Ele pode apresentar a seguinte característica. Então é assim, se eu tiver uma reação em que eu posso formar, né, eu tenho, imagina que eu tenho grupos diferentes aqui, eu tenho, vamos pensar aqui, um R, aqui é um R', e aqui um R duas linhas. Aí eu venho atacar esse carbono com um grupo, por exemplo, colocar aqui um OR, tá, negativo. Aí o par de elétrons está representado aqui, a gente vai fazer um mecanismo, por exemplo, de ataque assim. Todo mundo consegue ver? O tamanho aí tá bom ou tá pequeno o desenho? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Aí imagina que esse ataque vai ocorrer assim, ó. Esse carbono aqui, pessoal, deixa eu colocar agora esse carbono aqui, ele por ser sp2, ele tá no plano, isso que é importante, aí vai juntando os conceitos. Como a geometria dele, né, ele tá no plano, ele pode ser atacado tanto para um lado quanto para o outro, com a mesma probabilidade, porque ele tá no plano, significa assim, ele e essas ligações, né, dele, são todas no plano, não tem um grupo assim, ó, esse aqui tá para cima, tipo quando eu desenho assim, né, aqui tá para cima, aqui tá para baixo. Não, isso aqui, essas ligações estão todas no mesmo plano. Então, a probabilidade de ataque por baixo, né, se eu pensasse em algo assim, ó, tem a molécula que está no plano. A probabilidade do ataque ocorrer por aqui é a mesma probabilidade do ataque ocorrer por aqui, tá? Por cima, porque no meu plano aqui, ó, onde tem a luva aqui, né, minha mão preta, é onde tem os grupos. Eles podem ser grandes, tudo, mas eles estão mais ou menos na mesma distância para repulsão de um lado e do outro. Isso faz com que a probabilidade, né, pensando agora, já jogando esse conceito nosso num insight aí de mecanismo de reação orgânica, a probabilidade de eu formar um enantiômero vai ser aproximadamente igual que a probabilidade de formar o outro, por um lado, a face, ou por outra face. E isso gera o que a gente chama de mistura racêmica. Vocês vão ver esse nome depois, não precisa nem anotar agora que ele vai aparecer, mas a mistura racêmica é o quê? É quando você tem 50% de um enantiômero e 50% de outro. Uma das formas de formar essa mistura racêmica, um racemato, existem nomes diferentes para isso, é na hora da síntese você tem uma característica dessa aqui, ó. São grupos diferentes, tá vendo? Fala assim, olha, R', R duas linhas. Se eu vier com OR, é outro diferente, ou seja, eu vou ter um carbono com 4 ligações e todos os grupos diferentes. Cheguei na condição de quê? De um carbono assimétrico, um centro quiral, um estereocentro, que vai me dar origem ao enantiômero, nesse caso.
Qual enantiômero? Uma mistura dos 2 enantiômeros possíveis, né, desse par, tá. Essa seria a ideia, geral aqui, tá certo? E aí, ó, é o seguinte, cadê meu aqui? Eu tenho aqui o exemplo, né. Por que que eu falei que esse aqui é o melhor dos mundos? Porque quando você tem que desenhar, você escolhe, fala assim: "Ó, eu sei que o carbono é assimétrico é esse aqui, beleza. Vou desenhar bromo num plano, CH3, CH2, né, esse meu grupo aqui, no mesmo plano do bromo, tá vendo? Esse tracinho aqui significa assim, como tem a mesma ligação, né, não tá tracejado, não tá com unha cheia, significa que eles estão no mesmo plano, tá? O plano da tela aqui. Se eu fizesse um recorte, eles estão no plano da tela aqui, no nosso XY aqui da tela, a horizontal e vertical, isso aqui é o que está no plano do desenho, da tela aqui no nosso caso, ou se fizesse no papel, do papel. E aqui é quem está saindo do papel, saindo do monitor, saindo do celular, e quem está entrando, tá? No caso, o hidrogênio. Sempre que vocês forem desenhar, se tiver que fazer alguma coisa no concurso, não se esqueçam disso. Se tiver os ligantes diferentes e um deles for o hidrogênio, desenha sempre o hidrogênio entrando no plano, tá? Vocês vão entender por que melhor isso na próxima aula, mas desenha sempre o hidrogênio entrando no plano, porque quando a gente vai dar o nome para isso aqui, se é o R ou S, na regrinha lá para dar o nome, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa, eh, colocar para o fundo, né, o, grupo de menor prioridade. Um dos critérios de prioridade, geralmente o principal ali que a gente vai olhar, é número atômico. Quem tem número atômico mais baixo, geralmente é o que tem menos prioridade. Ou seja, pensa o seguinte, a gente está numa condição que eu tenho que ter 4 ligantes diferentes. Essa mão aí com luva agora foi um negócio meio estranho, 2 caras. Eu tenho que ter 4 ligantes diferentes. Se eles são diferentes e um deles é o hidrogênio, sempre que eu for aplicar a regra de prioridade, o hidrogênio sempre vai sair perdendo, porque é o número atômico, ele é o que tem o menor, já que eu tenho que ter 4 diferentes, tá certo? Então, eh, o hidrogênio sempre que você for desenhar, por isso que eu falei, isso aqui é o melhor dos mundos, que você escolhe, fala assim: "Olha, eu tenho ela no plano todo aqui, eu vou definir, é pra eu desenhar? Tá bom. Agora não invente de colocar o hidrogênio aqui não, senão você vai sofrer, vai doer. Porque se você colocar o hidrogênio no plano, para dar um nome, você vai ter que tirá-lo do plano. Ou vai ter que usar a magia lá de falar: "Espera aí, eu girei, esse aqui foi para lá, esse pra cá, tá bom". Geralmente na prova você tem que desenhar com o hidrogênio no fundo, ou para cá, né, porque se o hidrogênio tiver, ao invés de estar no fundo, ele está para fora, também não é nada mortal, porque é só você inverter. Tá. Só que às vezes o pessoal esquece de inverter, porque, imagina, ou ele está entrando no plano ou ele está saindo. Se ele está entrando, ok, a menor prioridade está entrando, a regra foi seguida. Se ele está saindo, isso é o oposto da regra, né, ao invés de entrar, ele sai. Você dá o nome, se ele tivesse aqui, por exemplo, o hidrogênio, eu poderia dar o nome, tá, só que depois eu tenho que trocar, porque na verdade o nome é o oposto, né, porque eu estou aplicando o oposto da regra. Vou entender melhor quando eu falar da regra, mas já estou dando alguns spoilers aqui, não sei se alguém já viu Altanicão, você já viu, está bem familiarizado com isso, sim, pelo menos as ideias gerais, né, mas é só para já mais ou menos situar vocês aí, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho essa imagem especular, percebo que quando você tem que desenhar isso também, é relativamente simples, você desenha uma delas, se eu falasse: "Desenha o par de enantiômeros desse". Você escolheu, sabe que vai colocar o hidrogênio para trás aqui, para ficar mais tranquilo de dar o nome depois. Desenhou isso aqui, quando você vem para esse lado de cá, ó, é só você ir espelhando, falar: "Ó, no meu lado direito aqui, quem é o primeiro?", né. Se eu pensar no espelho, que às vezes o pessoal
tem dificuldade, eu até brinco e falo: "Pega um espelho e coloca do lado do caderno aí que vocês vão olhar, vocês vão ver o que eu tô falando". Se não quiser acreditar. Porque aí é assim, você vai ver no espelho, primeiramente quem? O hidrogênio, depois o próximo aqui ó, CH3 quase junto com o bromo, tá. O bromo que tá nessa parte de simetria aqui, ele não vai mudar. Aí o CH2, CH3 que tá à esquerda, vai aparecer lá do outro lado, à direita, tá. E isso aqui seria a representação do enantiômero do 2-bromo-butano, tá. Essa é a ideia geral de representação dos dois, tá. Ó, de novo, a história da imagem superponível lá, né, que a gente tinha comentado. Se eu pegar aqui esses dois, aqui é aquiral, desculpa, é quiral. O aquiral, que é o não quiral, tá aqui embaixo. Ó, enantiômeros. Olhei no espelho, isso aqui é um par de enantiômeros. Aqui eu tenho CH3 e CH3. Olhei no espelho, isso aqui é um par, de moléculas desenhadas aqui, mas no fundo, não é um par de enantiômeros, porque é a mesma molécula, tá. Ela só está representada aqui numa posição diferente, digamos assim, mas a gente consegue fazer uma rotação espacial aqui e sobrepor uma completamente na outra, por quê? Por causa desses 2 ligantes iguais, tá. Se eu tentar fazer isso aqui, eu não vou conseguir, tá. Fala assim: "Ah, se eu pegar", mas será que, vamos pensar aqui, né. Esse que é o difícil. Depois eu vou fazer na próxima aula, eu vou encerrar com esse slide, na próxima aula eu faço no software, aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Mas imagine o seguinte, vou fazer uma rotação aqui, 180 graus, tá, em torno desse eixo aqui, ó, pra fazer o quê? Jogar esse CH2, CH3 lá pra direita e ver se eu consigo sobrepor, tá. Aqui é só um exercício mental agora, não se preocupe se não consegui visualizar. Na próxima aula eu vou começar daqui com o software e fazer a rotação para a gente ver. Ó, se você rotacionar 180 graus em torno dessa ligação aqui, tá? O que que vai acontecer? O CH2, CH3 vai lá para o outro lado, aí você já bateu, né? Isso aqui, a rotação é em torno dele, né? Então ele vai bater. Então, com relação o CBr, você sobrepôs. O CH2, CH3, teoricamente também, você pegou e jogou para o outro lado. Só que quando você fizer 180 graus, o CH3 que está saindo, ó, tá cheio, né, ele está saindo do plano, ele está apontando para mim, tá. Quando eu fizer uma rotação de 180 graus, ele, ó, olha para onde ele está apontando agora, ele está entrando aqui na tela, entrando na câmera, ele está indo lá para trás. Quando eu tentar sobrepor agora, fiz a rotação, vou tentar encaixar, ó, isso encaixa, mas esses 2 não vão encaixar. Por que que eles não vão encaixar? Porque aqui eu estou representando um CH3 saindo do plano, e quando eu fiz a rotação, né, aqui ele está apontando para mim, só que quando eu peguei essa daqui, que também estava assim, e girei 180 graus, rotacionei 180, o que que eu fiz? Agora se eu fosse desenhar de novo, né, depois de uma rotação de 180 graus, eu encontraria o quê? Eu encontraria isso aqui, ó, o carbono com o bromo aqui em cima, tá. Falou assim: "Ah, bateu 180 graus", isso aqui bate, ó, CH2, CH3, maravilha. Só que agora, olha como que vai estar o meu CH3. Ele tá assim, ó, porque ele tá entrando no plano. E quem é que está saindo do plano agora? Que seria esse daqui. Quem está saindo do plano agora é justamente o hidrogênio, tá. Então se eu pegar essa molécula aqui, fizer uma rotação de 180 graus em torno dessa ligação aqui, ó, CBr, que eu vou fazer? Eu vou chegar nessa, só apagar esse site estranho.
Sai fora daí. Se eu fizer uma rotação, melhora muito, não, mas já amenizou um pouco. 180 graus, eu vou chegar nessa condição aqui, pessoal. Isso vai bater, ó, isso aqui sobrepõe com isso, tá? Isso aqui sobrepõe com isso, maravilha. Só que agora o 180 pegou o CH3 que estava assim, ó, e jogou para dentro do plano. E automaticamente o hidrogênio que estava entrando no plano, 180 graus, agora ele está o quê? Saindo do plano. Tenta sobrepor isso aqui a isso, ó. Não vai casar, porque, ó, isso aqui já tá diferente disso. Não bate. Se eu tentar fazer a mesma coisa, aplicar essa mesma ideia aqui, aí funciona. Por quê? Por causa dos 2 ligantes iguais. Agora vocês entendem, sim, pelo menos é para entender a ideia geral, por que que os 2 ligantes iguais, 2 iguais atrapalham. Porque é o seguinte, ó, o que que é a mesma molécula? Não estou vendo a mesma molécula. Se eu fizer a mesma rotação, ó, isso vai bater, e falar: "Tá bom, esse CH3 aqui, ele estava saindo aqui, agora ele vai entrar. Esse estava entrando no plano, agora vai sair do plano". Sim, mas é tudo CH3. Então, como eles são iguais, quando você fizer essa mudança aqui, vai ser CH3 aqui, ou seja, eles são iguais. Vão casar, vão sobrepor, vão ter a superposição completa com essa imagem aqui. Se sobrepõe completamente, significa que esses 2 desenhos são o quê? A mesma molécula, só representado de maneira diferente.